Senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora presidente, o Bolsonaro, presidente da República, protagonizou hoje mais um vexame internacional ao disparar ataques contra a ativista ambiental sueca Greta Thunberg, chamando-a de jovem, que é reconhecidamente ela é reconhecida como uma das defensoras do meio ambiente. O presidente Bolsonaro chamou-a de pirralha. O que aconteceu, senhora presidente? O mundo inteiro ficou conhecendo mais ainda essa jovem. E ela colocou nas suas redes sociais o nome Greta Pirralha, ou seja, ficou mais conhecida e essa frase começou a correr o mundo inteiro. Na verdade, essa jovem sempre foi uma defensora do meio ambiente, senhora presidente. E ela denunciou o massacre contra as duas lideranças indígenas no Maranhão, os índios que foram assassinados em Barra do Corda, no dia 7 passado, sábado, na BR-226, no município de Barra do Corda. Senhora presidente, sem querer, deu mais voz ainda à justa denúncia mundial de Greta, posto que ele afirmou, o presidente Bolsonaro, que Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a Amazônia. É impressionante, senhora presidente, que a imprensa, ao dar espaço para o Bolsonaro, fez com que o nome pirralha passou a ser reconhecidamente como uma palavra de ordem no mundo inteiro. Portanto, senhora presidente, a jovem antenada e muito espirituosa respondeu com ironia da juventude e mandou sua biografia no Twitter, e mudou sua biografia no Twitter para pirralha, fazendo ecoar os ataques. Senhora presidente, o presidente Bolsonaro tem que respeitar os índios desse Brasil. O que está acontecendo com os nossos indígenas lá no Maranhão, os índios guajajaras moram perto de Araguaína, da minha região do Tocantins, e eles já estão sendo ameaçados há muito tempo, senhora presidente, por madeireiros, por plantadores de soja, tornando os índios guajajaras inimigo do meio ambiente, que eles dizem que os índios lá é que colocam fogo na floresta. Na verdade, senhora presidente, lá no Maranhão, os índios têm que ser protegidos. E a maioria das lideranças indígenas que foram assassinadas já tinham notícias espalhadas no Brasil inteiro de que existiam ameaças contra aquelas lideranças indígenas. Portanto, senhora presidente, o presidente Bolsonaro agora, com o ataque à jovem Greta Thunberg, que denunciou o massacre contra os índios, contra as mortes dos índios lá no Maranhão, chamando-a de pirralha, fez com que esse assunto tornasse notícias no Twitter do mundo inteiro. Justamente, senhora presidente, porque nesta semana está sendo discutido lá na Espanha o assunto que toma conta da imprensa mundial, que é o meio ambiente. Por isso, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, envergonha o mundo, envergonha os brasileiros ao tentar calar uma jovem de apenas 16 anos, reconhecida no mundo inteiro pela sua defesa ao meio ambiente e agora em defesa dos nossos índios e da Amazônia. Por isso, queremos dizer que a juventude brasileira tem que assumir essa bandeira do meio ambiente, um assunto que nós não podemos deixar calar, que não podemos deixar parar. O nosso futuro está nas mãos da juventude, porque se a juventude se rebelar contra os ataques ao meio ambiente, contra os ataques aos índios, contra os ataques às comunidades indígenas desse Brasil, nós
faremos com que o Brasil seja colocado no viés mundial de um país que não respeita o seu povo. Portanto, para concluir, senhor presidente, gostaria de dizer que no meu estado nós temos 8 nações indígenas e que da mesma forma estão ameaçados, estão sendo perseguidos, as suas reservas, as suas tradições estão sendo colocadas em xeque, justamente porque naquela região o plantio de soja, o agronegócio avança sobre as reservas indígenas. Senhora presidente, o Brasil precisa respeitar o povo primitivo, os donos da floresta, as pessoas que protegem a nossa Amazônia, que protegem as nossas nascentes, que protegem as nossas florestas, que é o povo indígena e o povo quilombola. Portanto, todo apoio à nossa guerreira sueca, Greta Thunberg, que agora virou a pirralha, porque Bolsonaro, ao colocar esse apelido, divulgou ainda mais essa lutadora pelo meio ambiente. Senhora presidente, gostaria que fosse colocado na Voz do Brasil o nosso discurso. Muito obrigado. A presidência informa que vai fazer a chamada dos deputados inscritos e nós deveremos suspender a sessão do Congresso para retornarmos às 16 horas. Portanto, os deputados que não estiverem aqui e forem chamados. Queria cumprimentar os universitários